Olá, eu sou Juliana Pereira e vai começar mais um Reunião de Pais podcast. Já agradecendo os 4.000 inscritos no canal, que olha, foi sofrido, porque de forma orgânica é muito difícil a gente chegar, mas muito obrigada os 4.000 inscritos que acompanham esse canal e gostam do nosso conteúdo. Então, já deixo aqui o nosso muito obrigado. E se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, curte, compartilhe os nossos vídeos que falam direto aos corações da família. Vai começar mais um Reunião de Pais. Muito bem, o nosso convidado de hoje está lá no Rio Grande do Sul. Ele é Adriel dos Santos, cristão católico, marido, pai do José e de mais um bebezinho que está vindo, e é nutricionista. Hoje falaremos sobre alimentação, mas também sobre virtudes, vícios e os motivos pelos quais as famílias devem ser fortes de corpo e alma. Bem-vindo ao podcast, Adriel. Bom dia, então agradeço aqui o convite da Juliana por estar aqui conversando com vocês hoje. E eu acho que é isso mesmo, né? Fez um bom resumo aí de quem eu sou. Eu costumo sempre falar isso quando eu começo algumas reuniões, alguns encontros. Então acho que já fui bem apresentado e estou aqui, né? Ter uma boa conversa aí com vocês, ajudar mais pais e mães que vivem, né? Esse caminho de querer transformar ou educar uma família para o céu, né? E cuidar justamente das coisas que importam. Muito bem. Eu acho que seria legal a gente começar falando um pouquinho sobre o seu testemunho de vida. Lá no seu Instagram, você tem um destaque em que você confessa, né, que você era ateu, que treinava muito por vaidade. A gente vê que você é um homem forte, né, musculoso, mas assim que tinha uma vida mais assim desregrada, que comia por impulso. Eu gostaria que você contasse um pouquinho esse seu testemunho e como é que foi esse seu processo de conversão, porque, assim, a vida saudável, aparentemente você tinha, né, assim, era uma pessoa forte, gostava de fazer exercício, mas o que mudou, depois do seu processo de conversão, Adriel? Perfeito. Então, uma longa história, né? Vamos conversar aqui, vou tentar resumir para não ficar tão longo, mas vamos lá. Então, eu nasci numa família católica. A minha mãe, ela é uma pessoa que traz essa tradição católica, me ensinou justamente aí na igreja. Os meus pais são separados, então eu não tive essa criação do meu pai desde os 6 anos de idade, mas eu tenho a lembrança de muitas vezes ir à missa com a minha mãe todo domingo. Mas, claro, do jeito que nós éramos, que isso era trazido dentro de casa, era mais como uma tradição, né? Era mais como, o avô passou para a mãe passou para o filho, e vinha nessa questão. Tanto que hoje ainda minha avó, ela é muito devota, sabe? Aquelas senhorinhas que vão na igreja. Hoje ela não vai mais porque ela já tem aí seus 80 e poucos anos, né? Mas é aquela senhorinha que ficaria lá com o terço rezando, então ela é muito devota, reza terço para todo mundo, faz novena. E eu cresci nesse berço. Claro que a minha catequese também, diante dessa realidade, foi uma catequese que eu aprendi mais pelo exemplo da minha mãe, mas não tanto pelos ensinamentos teóricos. Então, eu tive uma catequese normal, como todo mundo tem ali na igreja, só que foi muito cedo, eu não me recordo muito de como era naquela época. Claro que depois de adulto eu pesquisei mais, enfim, aí eu fiz a catequese novamente. Sim. Mas foi nesse berço que eu nasci. Então é um berço muito que traz essa parte do catolicismo como uma tradição, de passar para filhos, enfim, que isso é importante, casar na igreja, que é importante ter uma família, que é importante ser fiel. Então, trazer esses princípios que muitas vezes a gente se perde no mundo de hoje. Então, crescendo nesse berço, logo cedo, aí, a partir dos meus 14, 15 anos, eu comecei a ser aquele moleque lá que foi bem na época do advento aí da internet, a internet Sim. de escada. Uhum. É da minha geração vai saber de esperar aí a meia-noite para poder entrar na internet de escada, jogar um jogo online Sim. e madrugar jogando esse jogo online, porque de madrugada até pela manhã o custo era mais barato, então dava para jogar bastante. Sim. E aí, com o advento da internet, com isso, eu fui entrando mais nessa questão de jogos online. Logo chegou também essa questão da pornografia, masturbação, né, que foi um problema também nessa época com o advento da internet. Sim. E aí, a gente sem
sem ter uma boa base, perdido nesse meio, já começa aí uns problemas. Então, um jovem lá de 15 anos sendo bombardeado por essas coisas, sem um pai presente, vamos supor assim, Sim. somente com a mãe, muitas vezes a mãe trabalhando para dar conta de sustentar tudo e dar conta desse suporte. Então, eu fui meio que educado, apesar da minha mãe estar ali presente comigo, mas também educado pela internet, pelos meus amigos, pelos meus Uhum. amigos dos jogos, que eu vejo que isso é muito importante hoje como pai, né? A gente saber quais as amizades dos nossos filhos, né? Tenho um Sim. filho nessa idade, mas eu sei muito bem a experiência disso. Então aí já começou a ter aquela, eu sempre tive essa mancha do pecado, essas inclinações, né? Mas aí ficou um pouco mais presente, né? Ele ficou, cara, isso aqui não tá certo, né? Ficou como assim, pô, eu comecei a me desvirtuar nesse momento, né? Onde procurar mais isso e saber que é como se fosse um óculos manchado, né? A minha Uhum. visão de mundo era isso, quer dizer, a minha visão deturpada de mundo é que todos tinham essa mesma visão que eu tinha. Uhum. Então, a partir disso, ali por volta dos 20, nessa época eu já não ia mais na igreja, né? Sim. Nessa época eu já não frequentava mais. Aí, a partir ali dos 20 anos, por aí que eu iniciei a faculdade, foi um outro meio, né? Que hoje em dia as faculdades também são uns problemas. É um problema, né? Claro, tem as faculdades online, mas na minha época não tinha. Na Uhum. minha época era tudo presencial. Eu ainda fui numa faculdade presencial, mas mesmo assim lá voga muito o cientificismo, voga muito o ateísmo, O porque materialismo, relativismo, né? exato. Uhum. Então, muitas dessas ideologias que giram em torno da faculdade e traz uma certa soberba para nós, né? Que a gente começa a entender algumas coisas, começa a saber algumas coisas ali, aí aprende algumas coisas superficiais e acha que é o próprio Deus, né? Que é o É, dono da verdade. sim. E ainda mais manchado com aquela visão que eu tinha de mundo deturpada, ali eu já não fazia mais sentido acreditar em Deus. Uhum. Então, foi na época da faculdade que, de fato, eu virei ateu, né? Tá. Então, a partir disso, comecei aí um período conturbado da minha vida, onde que na faculdade acabava respeitando minha mãe, tudo isso, como todo mundo deve respeitar, mas com aquela soberba, com aquele egoísmo, com, Uhum. com, com essa falta de Deus, que sem essa base a gente começa a agir pelas próprias ações, a gente começa a olhar para o mundo pensando que nós podemos criar as regras, né? Uhum. Então eu segui nesse período de faculdade, sendo ateu. Aí no fim da faculdade eu comecei a pensar que isso não estava certo, né? Claro, tudo que eu estou falando aqui era ação da graça, mas naquela época eu não sabia, né? Sim. Naquela época eu não tinha essa consciência do que hoje eu sei. Então eu tive que passar por isso, como filho pródigo. Sim. Como Mas ali no tantos, final da né? faculdade, Como tantas pessoas, né? Que a própria vida dos santos, muitos santos, né? Tem essa vida, né? De recaídas e tropeços, né? exato. E claro, essa tentação que nos leva a escolher amar, né? Esse é Uhum. nosso livre-arbítrio que nós temos, que inclusive no cientificismo alguns estudiosos falam que não existe, né, livre-arbítrio, porque a gente está num ambiente e o ambiente que te leva a fazer essas questões. Uhum. Mas enfim, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, acho que vai cair em algum outro tema. E, e sobre isso que eu estou falando, então no final da faculdade eu comecei a refletir, né, com uma reflexão mesmo filosófica, assim, do que eu estava fazendo, e eu percebi, olha, se eu sei tantas coisas, e da mesma forma que eu sei hoje, e conforme você vai sabendo de mais coisas científicas, principalmente, estudando artigos, publicando, que eu trabalhava muito nessa área científica, eu trabalhava num laboratório de experimentos com animais, Tá. então eu era responsável pelo laboratório, então eu fazia muitos estudos Testes. lá. Aham. Isso. Qual foi a, Então eu qual foi a acabei. sua formação? Foi nutrição mesmo? Sim, a primeira faculdade que eu fiz, até a metade da faculdade, foi Ciências Contábeis. Tá. Aí depois eu migrei para nutrição, Uhum. mas aí quando eu começar a falar sobre essa questão da busca do corpo, eu já vou explicar o porquê. Tá. Mas isso eu estou trazendo essa linha aqui para explicar a Esse, minha conversão. esse contexto. Depois eu Aham. vou, depois eu vou explicar ali essa questão do corpo e como que eu alio isso, né? Onde começou isso aí. Uhum. Então, no final da faculdade era isso. Eu já não era mais aquele cientificista superficial. Eu já entendia algumas coisas. E quando você vai crescendo nos estudos científicos, principalmente entendendo um pouco mais a ciência, você chega no momento que você tem até, acho que me recordo o nome agora, mas tem aquela curva, né? Começa assim os estudos, parece que tu sabe de tudo. Aí Uhum. tu começa a estudar mais, já cai lá embaixo, tu não sabe de Sim. nada. Sim.
Aí depois tu estuda mais um pouco, tu sabe algumas coisas de algumas coisas, né? Então eu estava nessa fase do não saber de nada. E nessa fase do não saber de nada, aí eu comecei a me questionar. Pô, então quando eu sabia de tudo, para mim não precisava existir Deus, né? Porque eu Uhum, sei de tudo. É só estudar, é só ir para a ciência que está tudo respondido, né? Deus é a falta de uma ciência. Tá? Na minha uhum, cabeça era isso. Então, hoje, Deus, as pessoas falam que Deus existe porque ainda a gente não conseguiu encontrar um método científico que explicasse alguma questão que só Deus explica. uhum, Na minha cabeça era isso. Aí eu cheguei num ponto onde que eu já não sabia muita coisa, quando você aprofunda no método científico e aprende um pouco mais. uhum, Aí eu comecei a me questionar. Não, eu não sei muitas coisas, né? O próprio universo é a explicação dele é uma teoria e dentro das teorias, é uma teoria meio que não faz muito sentido para mim, né? De tudo aconteceu por acaso. Não, uhum, tu tem ordem em tudo que a gente faz. Aí eu comecei a perceber, não, calma aí, Deus existe. Então uhum. foi a partir dessa reflexão quando eu me aprofundei um pouco mais. Também com uma idade madura, né? 25 anos para cima, a gente começa a não ter tanta pelo menos todo mundo deveria, né? A não ter tanto essa ideia desse egoísmo adolescente, Sim. como gira, principalmente nessa geração mais jovem. Uhum. Então, a partir daí, eu comecei a refletir sobre isso e afirmei, não, Deus existe. Agora, qual Deus? Então, a partir do ateísmo para o agnosticismo. Tá. Então, aí eu foi um período da busca de Deus. Aí eu busquei Deus no budismo, aí busquei Deus nas energias, né? O próprio Star Wars aí na força. Aham. Então, quando alguém me perguntava se eu acreditava em Deus, eu falava sim, eu acredito em Deus. Aí, o que Deus é para você? Não, Deus é a força, né? Deus é o universo, Deus é essa energia que flui entre nós. Eu Aham. virei quase um hippie ali, né? Mas não de viver como hippie, mas de pensar dessa Sim, forma, de falar comum, né? Uhum. como se fosse a força e tal. E a igreja de lado, né? A igreja E a igreja eu nem lá, ia né? mais. É. A igreja lá. E até pensei em ir a algum culto evangélico também para procurar, mas nunca na igreja católica, né? Porque a igreja católica é o meu berço, é onde que eu vivi, então Como para mim eu assim, já né? sabia como É. era, né? Então tinha um preconceito de voltar para a igreja, de receber Uhum. os sacramentos, de comungar, de viver uma vida de fato católica. Uhum. E eu também, dentro da Igreja Católica, já fiz o CLJ, que é o curso de liderança juvenil, fiz lá com os meus 16 anos, que é aquele Uhum. encontro com Cristo. Mas foi isso, acho que a faculdade me influenciou a ter essa busca pelo ateísmo, da mesma forma que no final dela me influenciou a ter essa busca pelo agnosticismo. Tá. Mas nunca a igreja, Deus verdadeiro, saber quem que é o Deus que a gente fala, Jesus Cristo, enfim, é o nosso Senhor Jesus Cristo, nunca, né? Ah, nunca Nossa Senhora, enfim, eu não estudava sobre isso. Eu não, se me perguntasse, eu falava, é um cara bom. Uhum. Jesus é um cara bom, Jesus é alguém legal, é como Buda É como também Buda, é. é como Dalai Lama. Uhum. É isso aí, é um ser espiritual nessa época. Tá. Beleza. Aí eu já tinha final da faculdade, eu já tinha meus 26, 27 anos por aí. E aí eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro como nutricionista, né? Até acabar a faculdade recebia um salário mínimo que trabalhava lá no laboratório e era Sim. dessa forma. E a minha família nunca teve condições de pagar uma faculdade para mim, assim, a mãe me mantinha justamente porque ela teve que se virar, Uhum. né? Sem o pai, ela teve que se virar. Minha faculdade eu consegui pelo ProUni, né? Tive Uhum. boas notas. Eu nunca fui assim um aluno ruim, tanto que na faculdade eu tive a melhor nota da turma. Eu sempre me esforcei, eu era um cara esforçado em aprender, em buscar o conhecimento, Uhum. justamente por isso que eu já relatei. Aí depois desse período dos 27 até os 26 até os meus 29 anos, foi o período onde que eu comecei a ganhar dinheiro. Então eu pude sair de casa, eu pude morar num apartamento, era um apartamento duplex, então eu dividia com um amigo ficava no andar de cima, eu ficava no andar de baixo. Uhum. E ali que começou, né? Eu tinha aquela visão ainda que eu já expliquei, né? Do que foi o início lá a partir dos meus 15 anos, com o advento da internet. E eu continuava nesse mundo de vícios, né? Continuava com o meu óculos manchado, como eu havia explicado, mas nessa época intensificado com o dinheiro. Tá. Aqui que entra essa questão da nutrição. Então eu busquei a nutrição porque eu era um cara muito magro, Uhum. fraco. Eu já tinha ali na época que eu entrei na musculação com 21 anos,
1,80 m, só que eu pesava ali na faixa dos 58, 60 quilos. Tá. Então, um homem com 1,80 m pesando 58, 60 quilos era um homem muito aparentemente esguíneo. Uhum. Tanto que eu ia treinar e as pessoas que puxavam peso lá, principalmente as mulheres, puxavam mais carga do que eu. Tá. Então, eu era um cara introvertido, era um cara que, sem também essa base de pai, né? Eu não sabia trocar uma lâmpada, não sabia fazer coisas que eu vejo que homens deveriam saber fazer, né? Eu Uhum. não tinha um porte no sentido de me impor. E dessa fase foi uma fase onde que a musculação começou a moldar essa personalidade, ganhar um pouco mais de massa muscular e trazer um pouco mais de respeito, porque eu não era respeitado muito por essas questões também. Sim. Não me tinha essa falha, né, digamos assim, na minha criação, podemos falar Uhum. assim. Então, nessa época da musculação, eu comecei a treinar. Então, no primeiro ano, eu saí lá dos meus 58 para uns 78 quilos. Claro, eu ganhei bastante gordura no processo, mas Uhum. para um rapaz que sempre foi um cara magro, estar ali na faixa dos 78 quilos, para minha altura já estava algo bom, né? Eu já era Uhum. respeitado, as pessoas falavam, nossa, tu mudou bastante. Fiquei mais bonito também. Então, Sim. isso prejudicou de uma certa forma. Hoje eu sei, porque eu me arrependo de todos os pecados que eu fiz, né? Mas isso prejudicou de uma certa forma na época da faculdade. Eu era o único homem diante de várias turmas de nutrição que só tem mulheres. Aham. Então, tudo isso prejudicou nesse sentido. E naquela época eu tive que tomar uma decisão porque eu comecei a gostar da musculação. Então, ali, que foi meados de, vou saber a data agora, eu tinha 21 anos, eu tenho 33 hoje, Uhum. sei lá agora a data que foi. Depois faz os cálculos aí, pô, tá. E então, tinha duas decisões. Ou eu seguia para nutrição ou para educação física, porque eu Tá. já sabia que eu gostaria de trabalhar com isso. Ou eu Ok. seria personal trainer ou eu seria nutricionista. Uhum. E, e quando eu comecei a pesquisar, eu via que eu tinha mais uma característica de trabalhar em consultório. Uhum. Trabalhar assim, trabalhar atendendo, ouvindo. Eu era uma pessoa muito ouvinte. Como eu não me colocava, tinha essa imposição aos outros, eu era um rapaz muito ouvinte. As pessoas gostavam que eu estava próximo a elas, porque fleumático, eu sorria, eu brincava e eu ouvia. Uhum. Eu não falava nada, né? O fleumático, eu falo do fleumático assim, é isso aí. Pois é difícil, né? É Sim. complicado. É isso. E aí, dessa forma, eu decidi ir para a nutrição, porque eu percebi que das minhas habilidades, o melhor seria a nutrição. Tá. Então, já expliquei que eu entrei na faculdade pelo ProUni, eu comecei a estudar, eu era um cara esforçado, eu estudei, passei lá, tirei uma boa nota, consegui, inclusive na minha cidade, estudar. E aí, eu fui ganhando massa muscular, eu fui mudando ali a minha fisionomia, eu fui já me portando como um homem maduro, eu fui comprando roupas de homem. Então, Uhum. isso também é importante, né? Quando você se porta como homem, também você, de uma certa forma, se vestir assim, né? Não Sim. digo que eu digo no sentido do trabalho, tá? Quer dizer, que se eu tivesse aqui de moletom e um capuz, tudo bem, mas se eu fosse atender um paciente assim, não faria sentido. É claro. Então, eu sempre me via nessa situação, quer dizer assim, beleza, eu vou ser um nutricionista que vou atender em consultório. Então, como que o nutricionista de consultório se porta? Uhum. E como que um homem nutricionista de consultório se porta? Então, eu vou atender mulheres, eu tenho que ser respeitoso, né? Eu tenho Uhum. que, nesse momento, tirar todo esse meu viés que eu tenho de vícios e pecados para trazer um bom trabalho, Sim. né? Então, eu já era formado nessa época, eu já atendia, comecei a ganhar o dinheiro e já morava sozinho. E eu comecei a compartimentar a minha vida dessa forma como eu havia explicado. Sou um Uhum. nutricionista, que é um nutricionista adulto, que atende mulheres, que atende homens em consultório, então tem que ter esse respeito. Eu comecei a dividir a minha vida entre vida profissional, vida pessoal. Uhum. Então, o profissional era uma coisa, no pessoal ali, no meu íntimo era outra coisa, e a vida espiritual aquele agnosticismo. Então, eu buscava muito essas questões espirituais do positivismo que estava na época, né, psicologia positiva, Uhum. a, aquelas vias místicas de reiki, de yoga, Tá. para procurar esse eu interior, Aham. né? Então, ali dos meus 26 até os meus 30 anos foi isso. E essa foi minha vida. Então, naquela época, ali perto dos 30 anos,
eu conheci na internet, através dessa migração do meu trabalho presencial para o meu trabalho online, de produção de conteúdo, de talvez fazer algum curso, de talvez migrar para um atendimento online. Eu conheci um homem, que inclusive ele foi, né, o nosso padrinho de casamento virtual, que nós convidamos ele e a família, que é o Jardel. E o Tá. Jardel, ele foi meu coprodutor, período de 2 anos, e ele né, um homem católico, que tem uma família católica, que vive essa vida católica, e vendo a vida dele, conversando com o Jardel e observando o testemunho dele, como ele trabalhava, como ele agia, eu Uhum. comecei a lembrar dos meus avós, que tinham uma vida assim também, né, de uma família tradicional, que para mim não entrava na minha cabeça ter uma família tradicional. Primeiro, porque eu via que todas as pessoas eram deturpadas como eu sou. Uhum. Então, como que a gente vai viver uma fidelidade, ah, como a família tradicional vive, no dia a dia de hoje, né? Meu pai era separado, né? Quando todos os problemas que eu tinha com os meus tios, com os exemplos que eu tinha na minha família, Sim. mas o meu avô, pelo que eu lembrava dele, que eu não sabia assim o íntimo do meu avô, mas pelo que o exemplo e o que ele transparecia, me trouxe a lembrança do Jardel. Aí eu comecei a pensar, olha, eu gostaria de ter uma família assim, porque até ali eu já não pensava mais em ter filhos, eu não pensava em ser pai, eu queria Uhum. viver essa vida aí que os Red Pill vivem, né? Aham. Vou ganhar meu dinheiro, vou encontrar uma mulher legal aqui, a gente vai se meio que dividir as coisas aqui, e é isso, vamos ter lá um peixe, vamos ter um cachorro, Uhum. né? Uma planta? Viver uma planta, É. vamos viver dessa forma. Mas aí com o Jardel eu comecei a perceber isso, e tudo ação da graça, né? Tudo ação da graça. Ele foi um instrumento, Tá. né, para que eu pudesse perceber. Aí eu falei, pô, Jardel, ah, fala um pouco mais aí do catolicismo. Aí ele me indicou, né, o professor Olavo Ah, para eu chegou no estudar. professor Olavo de Carvalho. Chegou no professor Olavo, padre Aham. Paulo Ricardo. Sim. Aí a dupla, né, o É. Olavo na filosofia, o padre Paulo aí na Sim. teologia, Sim. catolicismo. Aí não teve mais volta. Então eu estudei as primeiras aulas do professor Olavo, já fala sobre o necrológico, ali já é um tapa na cara. É mesmo. Você escrever outro necrológico e pensar no que você se vê diante da tua morte. E eu comecei a perceber que tudo que eu fazia não fazia sentido nenhum diante da minha morte. Uhum. E como padre Paulo Ricardo, eu comecei a ver isso aí, desse necrológico, diante de Deus. Aí tem um peso Sim. mais forte, né? Então, Sim. falar que filho de Deus eu sou. Comecei a É. me questionar dessa forma. Então, foi a partir disso que eu voltei para a igreja. Tá. Você fez Eu- todo um caminho aí, você deu uma desviada grande, né, para voltar, como você mesmo disse, né, é a parábola do Exato, filho pródigo mesmo, né. exato. Poxa vida, e Já fiz aí assim, claro, nunca coisas tão grotescas, mas já fiz de tudo assim, já participei da UNE, que é a União Estudantil, que é totalmente esquerdista, já convivi com pessoas comunistas, aham. já fui muitas ideias socialistas, já fui que divulgava essas ideias dentro da faculdade. Não, Tá. já Então foi um já caminho aí realmente grande. foi um caminho bem grande mesmo, né. E tá aqui, né, com 33 anos, olha que simbólico, né, a idade de Cristo, e a produção vai colocar na tela a foto da sua família, e agora sim, né, eu acho que quando a gente está diante da nossa família sendo formada, eu acho que aí a gente enxerga realmente o sentido, né, para tudo aquilo que a gente faz, não é mesmo, Adriel? Perfeito, exatamente. Muito bom. Agora, nos seus posts, né, enfim, o seu próprio testemunho de vida, que agora a gente conheceu com mais detalhes, você traz essa reflexão, porque essa coisa do corpo, ela não deixa de ser importante, né? Então você vê, você continuou dando importância para o corpo, como você dava antigamente, nessa vida pregressa, mas com um outro olhar, ressignificando a importância de ser forte, né, do homem ser musculoso, da mulher ser forte, para que a gente possa servir. E aí eu gostaria que você falasse sobre isso, assim, por que que um pai e uma mãe precisam ser fortes para servir? Perfeito. Trazendo até essa alusão,
eu vejo que esse exemplo que eu dei do óculos manchado começou a ficar um óculos limpo, eu Uhum. conseguia ver o sentido pelo qual eu fazia as coisas e principalmente o meu sentido último, que é a minha vocação principal, a minha primeira vocação, que é buscar a santidade, né? Que é ser santo, que é me Uhum. salvar. Uhum. E a partir disso, dessa busca, eu levar ou ajudar os próximos a também se santificar. E claro, as pessoas mais próximas a mim, que é a minha igreja doméstica aqui, que é a minha família. Sim. E a partir disso, meu apostolado, a partir disso, meus pacientes, então as pessoas que passarem por mim, que eu seja de fato essa luz, esse caminho, esse instrumento de Deus, né? Uhum. Mas claro, nunca esquecendo a minha santificação, né? Acho Sim. que esse é o principal ponto. E aí entra esse meio fitness, quer dizer assim, quando a gente tem o sentido do corpo no corpo, que a finalidade do corpo está no corpo, quer dizer, você vai treinar só para emagrecer, você vai treinar só para ficar musculoso, você vai treinar, como eu treinei lá no passado, para ter mais posição, para ter mais respeito, ter mais Uhum. poder sobre as pessoas, o sentido acaba ali. Sim. E não estou dizendo que isso é errado, né? Claro que o poder ali, assim, mas emagrecer é totalmente nobre, né? A pessoa buscar saúde é totalmente nobre. Aham. Só que isso, quando se depara com situações que você não tem saúde, que é uma doença fatal, uma doença que não está no teu controle, ou até mesmo o teu biotipo, é um biotipo que por mais que você treine a vida inteira, por mais que você use todos os hormônios possíveis da Terra, você não vai ser um cara forte, Uhum. né? Então não tem sentido isso, né? A busca pelo corpo só pelo corpo, a busca pela saúde só pela saúde. Até porque a saúde vai embora, né, e o corpo ele se, deteriora naturalmente, né, assim, é o que a gente fala às vezes em alguns episódios, assim: "Desculpa desculpa ter que te dar essa notícia, mas, esse corpo vai embora, né, o tempo vai passar". Então, assim, você viver só em função disso, não tem sentido. É assim, existe a necessidade do cristão colocar um significado sobrenatural, né, para esse cuidado, não é mesmo? Exatamente. Uhum. Esse sentido aí que eu trago é justamente esse fator da busca pela minha santidade. Então eu começo a aplicar isso na minha vida, né? Como muitos santos trouxeram isso, né? Não estou dizendo que eu sou santo, Claro que não. estou dizendo que eu estou santo. Nenhum de Mas a nós. gente pegar, por exemplo, São Tomás de Aquino, que escreveu a Suma Teológica, foi por autorreflexão, Uhum, justamente pelo conhecimento filosófico e teológico que ele tinha. uhum, Então foi essa autopercepção que ele teve. Então, na prática, nesse período pós-conversão, durante um ano, até eu começar a falar mais sobre isso na internet, eu seguia com o meu trabalho, trazendo essa parte da estética, mas começou a não fazer mais sentido. Começou a eu indicar para os pacientes, ó, tu tem que ficar forte, tem que botar músculo, tem que ficar bonito para tua esposa. Então, eu tirei o externo para o interno dentro de casa, tudo isso é nobre, entendeu? uhum. Mas eu não falava sobre combater os pecados veniais, Tá. sobre combater os pecados mortais, Uhum, sobre você ser um exemplo disso, desse combate, utilizando o teu corpo, que é um dom de Deus, uhum. para os teus filhos. Que você pudesse formar ou ter ali uma casa, um ambiente onde que os teus filhos crescerão fortes no corpo, na mente e no espírito. Aham. E hoje a gente vê muitos pais buscando o espírito, Sim. e isso deve ser, entendeu? Isso deve ser o primordial. E também buscando o corpo, mas como? Coloco o filho lá numa escolinha, coloco o filho lá numa arte marcial, a mãe leva, enfim, só que aí acaba não tendo uma casa, um ambiente saudável, e os próprios pais não buscam isso também. Uhum. Então os filhos vão entender que até certa idade eles seguem assim, mas depois de adulto eles podem fazer o que eles quiserem, Entendi. entendeu? Então agora se eles olharem para os pais que são adultos e estão se cuidando, eles vão perceber assim, não, depois de adulto eu também vou me cuidar, Claro. Exato. né? Não, foi uma chave que virou, né. E assim, esse é um olhar muito específico mesmo sobre a nutrição e sobre o corpo, né. A produção, antes da gente seguir, vai colocar na tela um post seu que é um carrossel que fala sobre homens e mulheres fortes. Confere aí, pessoal.
Agora, Adriel, você acabou de mencionar o Santo Tomás de Aquino, né? O Santo Tomás de Aquino, enfim, um dos grandes doutores da igreja, ele disse isso aqui, ó, sobre a gula. A gula embota a razão. E quando a razão dorme, o corpo toma o leme. Eh, de que forma os vícios, né? Ok, aqui a gente está mencionando a gula, que é um deles, né? Mas de que maneira os vícios eles contribuem para essa vida desordenada, para esse óculos continuar a ficar embaçado? Perfeito. Então, assim, o homem, nós, seres humanos, a gente nasceu de uma certa forma ordenado, né? Que foi o pai Adão e Eva, né? Uhum. Mas pelo pecado de Adão, que a culpa é sempre do homem, né? Sim, Depois que ele comeu o fruto proibido, ocorreu essa desordem. Então, o homem, por natureza, é desordenado. sim. O que ordena o homem é justamente essa busca da santidade, essa busca dessa ordem que traz do espírito para a mente e para o corpo. Uhum. Então, é sempre de cima para baixo, né? De Deus para baixo. Mas essa união está justamente no coração do homem, né? Não no órgão, né? Mas no coração. Quer dizer, você tem que crescer de dentro para fora, Uhum. de uma certa forma. Quando São Tomás ele traz esse relato e já cai mais na questão dos vícios, principalmente a gula, porque a gula é um vício mais grotesco, assim, né? Eu digo grotesco no sentido que é fácil da gente identificar, Sim. mas Ele é animalesco, né? Eu acho que junto com a luxúria, ele é animalesco, né? isso. A luxúria é mais visível, Uhum. né? Quando você faz o ato ali é muito mais visível. A gula não, a gente passa um pouco a mão na cabeça. Só que esses dois vícios, principalmente, eles estão muito atrelados ao corpo. Uhum. Então, quando a gente fala de um combate espiritual que o corpo está atrelado, que o corpo está vinculado, a gente tem que utilizar do corpo para vencer isso também. Sim. E a gula ela é a porta de entrada para os outros pecados. Assim como começa com a gula, vai para a luxúria, vai para a preguiça, vai para a ira, Uhum. vai para a inveja, Sim. né, vai para a soberba. Então, abre toda essa porta para os outros vícios. Quando eu falo esses vícios, são justamente os pecados capitais, né, os pecados veniais. Sim. Porque um pecado mortal, ele é algo, essa inimizade que a gente tem com Deus, quando a gente peca mortalmente, ele pesa muito na consciência. Os pecados veniais, eles são anestesiados, eles são aquele merecimento que a gente traz na vida do pai e da mãe, que de fato é uma vida difícil, né? Uhum. Todo mundo que pensa que vai casar e viver uma vida que vai ver o céu na terra, não é. Não. Então, os pecados veniais muitas vezes são essas desordens que eu falei no início, por nós sermos desordenados sem buscar essa ordem, Sim. Muitas né? vezes o alimento acaba sendo uma recompensa, né? Você vê, as pessoas falam, eu trabalho tanto, né? Eu chego tão cansado, então eu mereço tomar aquela taça de vinho, eu mereço ir ao mercado e comprar aquele produto que é cheio de gordura, aquele chocolate, enfim, comer porque eu mereço, né? Eu estou me Exato. recompensando. E é justamente aí que São Tomás ele traz. Isso embota a razão. Uhum, Esse olhar com a gula, que é exatamente esse relato que você falou agora, isso embota a razão. Você não consegue perceber o quão mal isso faz. uhum, E você vive justamente nessa desordem a ponto de cair em outras desordens que você pensou que nunca mais cairia, até com uma sim. certa soberba. E esse ato de a gente lembrar e saber que enquanto nós estivermos nesse mundo aqui, nessa terra, nesse mar de lágrimas, nós vamos combater os pecados veniais quando a gente não cai mais nos pecados mortais. Uhum. Porque a vida do cristão é isso. Você, com o passar do tempo, você não cai mais nos pecados mortais e você convive com os veniais como se fossem amiguinhos. Isso, eles são mais soft, né? São alguns bichinhos ali que você tem, que passa a mão, a dura, de vez em quando, eu preciso de você, vem cá, Uhum. me ajuda aqui. E é Sim, justamente, tu tá escolhendo um bem menor, em detrimento do bem do maior. bem Quer dizer, você está maior. escolhendo aquilo no lugar de Deus, porque para Sim. você ser santo de verdade, você vai ter que passar por tribulações muito mais difíceis, Uhum, provações muito mais difíceis, uhum. para de fato crescer em santidade. Mas o que fazer, né, quando toda uma sociedade, quando todo um mundo, né, do mundo do entretenimento, o mundo das redes sociais, contribuem, eles te incentivam a buscar os pecados veniais, né? É uma geração que busca prazer,
o tempo inteiro, né? Não só o prazer de comer, do alimento, mas os outros prazeres desordenados. E é uma geração que quanto mais busca esse prazer, menos encontra essa paz, porque não vai aquietar essa alma, esse coração para ir buscar a verdadeira felicidade ali dentro, né? Exatamente. É uma visão materialista da coisa. É. E o materialismo ele vende, né? Uhum. Então, as pessoas que, principalmente o marketing utilizado nesse meio dos pecados veniais é um marketing que dá muito certo. Porque o que tem de parecido entre eu e você é justamente isso, essa desordem, essa busca por Deus, de alguma forma, né? Uhum. Quer dizer assim, pode ser que eu lá, ateu, eu buscava Deus em mim, Uhum. eu era o próprio Deus. Mas até o próprio ateu, todo mundo busca Deus, de uma certa forma. Às vezes, aquele que não acredita em Deus busca o próprio Deus, que ele é o próprio Deus. Sim. Então, essa busca por Deus e essa desordem todo mundo tem. E como que no mundo que precisa vender, no mundo que fomenta isso, vai conseguir pescar essas pessoas, né? É. Aquilo que a gente tem parecido. Então é isso, é muito claro, e é exatamente isso. Quando a gente tem essa visão, tem essa lente clara, a gente consegue perceber Uhum. esse incentivo das desordens, porque é uma anestesia o homem, né? É. Anestesia dessa vida puxada que é. Só vou colocar um parênteses aqui. Fim de semana passado nós tivemos em São Paulo e nós residimos numa cidade bem pequena do interior do Rio Grande do Sul. Aham. Não é bem pequena, né? Mas comparado com São Paulo, ela é pequena. Tem 30 mil habitantes aqui. Tá. E nós fomos para São Paulo e lá é uma loucura. A primeira impressão é trânsito, a correria. As pessoas comem rápido, as pessoas comem grandes porções, porque vem em grandes porções. A Aham. facilidade de pedir isso num app é muito fácil. Sim. E benefícios, olha, se você quiser o refri, tu não vai pagar nada por isso, Aham. né? Então, tem essas coisas atreladas. E eu percebo justamente isso. Quer dizer, por que as pessoas mais buscam isso? Porque elas vivem num cubículo, muitas vezes, morando numa cidade que te suga. Sim. Então, isso traz uma anestesia. É. Isso traz um prazer. É um bem que a pessoa busca. Ela busca esse bem menor por aquele sofrimento, aquelas dificuldades que ela vem passando. E nesse momento a gente não deve buscar exatamente isso. Você deve buscar Deus. Eu não estou dizendo numa visão marombeira da coisa. Quer dizer, marombeira é assim, olha, tu não pode comer um chocolate, Aham. senão vai estragar teu shape. Sim. Não, não é isso. Estou falando assim, ó, segunda-feira tu pediu açaí à noite, terça-feira você comeu um X, quarta-feira você comeu uma pizza. Não dá para perceber que está desordenado isso? Sim. São coisas simples desse sentido, entendeu? É. Não, e eu fico pensando assim, é difícil para, por exemplo, nós, né, cristãos, a gente que tem um certo nível de consciência, já é difícil, né, para nós, no nosso dia a dia. Imagina as pessoas que estão mais anestesiadas, né, nesse processo. É mais difícil ainda, acho que dobrado, triplicado, né? É difícil. Agora, você fala de uma coisa também que eu achei interessante, que é o pecado mais elegante do inferno, que é a seletividade. Que eu achei isso muito interessante, porque isso também está nos livros que a gente lê sobre os pecados, que é aquela pessoa que faz assim. Ah, mas isso eu não como, eu só como dessa forma, né? E isso começa um pouco também na infância, né? Eu não sei se a gente, assim, as famílias que estão nos acompanhando, ai, mas ele não come isso, então eu vou trazer outra comida. E aí, assim, vai ficando difícil de você lidar com uma pessoa que é extremamente seletiva, né? Ou que tem um paladar extremamente específico. Por que que a seletividade é o pecado mais elegante do inferno? Certo. Essa fala é até do C.S. Lewis, né, num livro que ele escreve, que é difícil de compreender dessa forma que eu trago, e é bem difícil também de trazer essa relação na prática, né? Porque, de fato, assim, a seletividade, ela também é um ato comportamental psicológico, né? Uhum. Vamos supor, um autista, ele tem ali, eu não vou dizer, ele tem ali a palavra, né, certa, não vou conseguir falar aqui agora, mas vamos colocar entre parênteses falha, né, numa Uhum. questão ali motora e psíquica, aonde que ele acaba sendo seletivo em alguns alimentos. Uhum. Então aqui a gente está falando de algo comportamental. Quando o C.S. Lewis ele relata a gula mais elegante do inferno, a gente está falando de um pecado, né? O pecado, que é a gula,
se dá no meio espiritual. Para Uhum. ser algo espiritual, você tem que ter pelo menos uma plena advertência e um pleno consentimento. Quando Uhum. você não tem isso, ou você está totalmente ignorante, aquilo é espiritual, mas você está ignorante, você não consegue ter a plena advertência nem um pleno consentimento, porque você não consegue observar, Uhum. ou é algo comportamental. Então, quando a gente fala em algo comportamental, tem esses aspectos mais íntimos que eu falei, eu citei o exemplo de um autista, como há também esses traumas ou essas falhas numa educação, um comportamento alimentar que foi criado lá desde o início da infância até para uma idade adulta. Porém, essa pessoa adulta, vamos supor, ou mesmo esse adolescente que tem uma consciência cristã nesse sentido do pecado, se ela observar isso, e muitas pessoas observam a partir daquele post, inclusive, né? Porque quando o pecado, eu falo assim, o pecado ele não precisa ser argumentado que é pecado. Uhum. A pessoa só precisa ler aquilo lá e perceber a verdade. Sim. E a verdade não precisa de argumento. A Não. verdade, ela é. É, exato. Entendeu? A verdade é assim, tu lê aquilo e fala, que merda, né? Porque É. agora não consigo mais desler. Desler. É, exato. Então tu já tem plena advertência. Uhum. E aí tu vai ter que lidar com o pleno consentimento. Então vamos Uhum. supor, uma pessoa adulta que tem seletividade alimentar por comportamentos repetidos, que pode ser, inclusive, desde a criação na infância, a introdução alimentar, a falta de educação da vontade, do desejo, porque vontade não quer dizer que você pode. Né? Uhum. Todo mundo sente vontade ou desejo de várias coisas, mas isso não quer dizer que é algo que a pessoa pode É. se inclinar para essa vontade. Sim, é a questão do que, tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né. Exato. É. E isso é muito educado nesse período onde que o âmbito emocional da criança ainda não tem um bom gestor, né? Porque vamos pegar ali o adolescente, que não é nem um adulto e nem uma criança, ele não tem esse domínio sobre as suas emoções. Um homem maduro, a partir ali dos seus 25 anos, onde que essa questão psíquica está mais fechada, está mais em ordem, ele já pode ter um discernimento melhor sobre as emoções. Então, Uhum. naquela época, se ocorre alguns traumas dessa seletividade, podemos dizer, mas depois de uma pessoa madura, ela começar a perceber isso e falar assim, não, calma aí, isso aqui está errado. Eu vou experimentar um brócolis, eu vou experimentar aqui um tomate, eu vou experimentar aqui uma cenoura. Uhum. Né? Nesse sentido, não sou autista, não tenho nada de psique que me prejudique, é importante que experimente isso. Sim. Né? Só que aí, eu estou explicando aqui a questão fisiopatológica da coisa da seletividade, né? E também trazendo essa visão da alma que muitas vezes isso se perde na faculdade. Ninguém fala sobre a Ah, alma na não, faculdade. ninguém vai falar sobre Tá? alma, né. Agora vamos falar sobre essa questão prática da gula mais elegante. Aí essas pessoas que não percebem que estão pecando por gula, elas são pessoas que, quando elas vão preparar o alimento delas, elas comem qualquer coisa. Mas quando prepara, tem uma esposa prepara o próprio alimento para comer ali na mesa, se não for daquela forma, ali na mesa todo mundo fica calado, ela começa a brigar, ela começa a impor, ela começa a pedir, Uhum. porque ela quer aquele alimento saboroso naquele momento, porque ela merece. Uhum. Né? Já começa assim uma desordem nesse sentido. Claro que tem toda essa questão do trauma que essa pessoa tem que observar, e entra um outro aspecto. Quando que pedir isso, quando que impor isso, não digo impor, mas incentivar essa questão desse preparo mais cuidado, esse preparo melhor, esse preparo mais, não digo perfeito, mas mais saboroso, algo benéfico, né? Aí nós podemos falar, quando nós preparamos, porque se você vir aqui na minha casa nos visitar, eu vou preparar uma boa comida para você. Uhum. Preparar a melhor comida que eu poderia preparar com as minhas habilidades. Eu vou querer tratar você bem. Claro que se você comer e mesmo assim não estiver bom, e você comer e falar, cara, eu não venho mais na tua casa, que tá péssimo, né? Uhum. Entendeu? Tem uma ação assim dessa forma, uma ira, uma ação de soberbo, uma ação de ego maior, uma ação de que como que você não me tratou tão bem, entendeu? Aí, nesse caso, você que está com essa desordem. Sim. Mas eu posso justamente trazer isso com o melhor preparo. Uma outra forma é a questão profissional da coisa, né? Se você vai num restaurante 3 estrelas Michelin para comer um bom alimento lá que é padronizado daquela forma e é esperado que aquela entrega, você está indo para um ato profissional. É a mesma coisa que eu atender você como profissional e eu te trazer uma. Você espera, tem expectativa de eu ser um bom profissional e eu te trago uma consulta péssima. Uhum.
entendeu? Aí a gente está falando de algo profissional, que aí entra outras virtudes. Talvez a pessoa ali deixou de fazer aquele incremento na alimentação, aquele incremento no preparo do alimento, porque ela estava com preguiça naquele dia. Uhum. Porque ela, então, entendeu? Ele já traz os vícios da outra pessoa na questão do combate. Mas justamente esse fator da gula está muito atrelado em como que o alimento te domina Acho e que como tudo que no final você das reage a contas é isso. isso, né, assim, qual é o domínio que o alimento tem sobre você, né, pra mais, para menos, para seletividade, para exagero, né, Isso. se quem que tá a serviço de quem aí no final das contas, né. Isso. E também essa questão do pecado tem que ficar muito claro. Plena advertência, pleno consentimento. Plena Uhum. advertência, pleno consentimento. Tem que ser um ato de liberdade. Quando você não tem esse ato de liberdade, pode ser algo comportamental, algo fisiológico. Ou Entendeu? espiritual, ou você que é escravo disso, né. Isso, daí essa questão espiritual, né? Quando a pessoa começa a combater, isso é importante, né? Porque pode ser algo espiritual que você não consiga vencer, mas o importante é o combate, não é o vencer. Uhum. E a gente nunca vai conseguir vencer esse pecado pro resto da vida. Não. A gente vai conviver e combater ele Sim, com todas as nossas forças, sim. né? A ponto de se algum dia alguém me dá, ó, coma esse alimento, que eu te salvarei e você vai dizer que Deus não existe, ou vai falar que Jesus Cristo não é Deus, e eu vou te salvar aqui, sei lá, num campo de concentração se você comer esse alimento. Eu vou falar, não, Aham. pode me levar, deixa aí, Sim. entendeu? É É. nesse sentido, de você ser capaz de, pelo alimento, você não cair. Tem várias passagens no Evangelho, né? Quando as pessoas, os discípulos de Cristo, buscavam ele só por causa do alimento. Sim. No deserto, a No passagem do Moisés deserto, também. é. E próprio Jesus no deserto também foi tentado, né. Exato, A vida do cristão é uma vida de luta constante, de combate exato. constante, né. Agora lá no seu Insta, eu vi que você fez o acompanhamento do influenciador Rafael Broadbeck, a produção vai colocar na tela uma foto dele com a família. Eh Aí eu gostaria de saber, né, agora da sua vida clínica mesmo, de consultas, né, como é que é acompanhar as pessoas que já têm esse discernimento, né, sobre alimentação? Porque Rafael Broadbeck, para quem não conhece, é um influenciador católico, ele e sua esposa, a Aline, fazem um trabalho muito forte de apostolado, né, de evangelização nas redes. Então são pessoas que têm plena consciência, né, plena advertência e pleno consentimento com relação à questão de alimentação, mas mesmo assim tem as suas dificuldades, né. Como é que foi tratar o Rafael, que tem essa consciência, e qual a diferença entre você atender um paciente que que está mais, maduro com relação às escolhas alimentares, a importância de ser forte, né, e aqueles que não têm, que não têm nenhuma consciência, como é que isso muda no seu atendimento? Quando eu atendo, assim, pais e mães de família, que hoje é o meu maior público, e eu posso dizer que eu só atendo pais e mães de família, eu sempre trago uma visão integral. E a maioria dos pais que eu atendo são católicos. Uhum. Então, eles têm essa visão da desordem, eles têm essa visão do combate espiritual, eles têm essa visão da busca da santidade, eles têm essa visão de criar os filhos num ambiente que eles se fortalecerão no corpo, mente e espírito. Todos os católicos que eu atendo têm essa visão. O porquê que eles não cuidam do corpo como deveriam? Aí entra nessa questão que eu havia falado de uma ignorância total, né? E isso foi um trabalho que eu fiz com o professor Dr. Rafael Brodbeck, que, como você bem falou, ele é muito conhecido no meio católico, que ele se deixou levar, né, pela vida de pai, pela correria como delegado, escritor e todas as atribuições que ele tem. E ele é colérico, então ele é muito forte ali nas suas tomadas de ações. E ele Ele curte um também tem churrasco também, né. gosta de um churrasco, ele tem É. hiperfoco também na questão dos estudos, então muitas vezes ele deixa passar, a alimentação vem, qualquer coisa, vou comer aqui, vou fazer um churrasco com minha família, já vou Aham. encontrar os amigos, vamos fazer uma cerveja. Então não é uma coisa pensada, entendeu? É uma coisa como se aquilo que ele vivia trouxe uma consequência para ele, que ele estava diabético, ele começou a prejudicar a saúde dele, estava em obesidade grau 2, quase grau 3. Uhum. Então tinha vários problemas de saúde que não chegou num dia que ele falou assim, nossa, eu estou assim, não, mas foi uma série de falta de discernimento para cuidar isso que chegou nesse patamar. Uhum. Aí nesse momento eu comecei esse meu trabalho de divulgar essa questão espiritual e também a minha vida como pai de família na internet, e chegou uma postagem até ele e ele viu que fez sentido.
E claro, eu conheço ele de muita data, eu já acompanho ele há muito tempo, já Hum, acompanhava ele há mais de 4 anos, desde que eu me converti, e muito apreço por ele, sempre rezei pela família dele, e aí acabou de nós conversarmos pelo Instagram, e aí surgiu a oportunidade de eu ser o profissional que acompanharia ele. tá. Por alguns motivos ele me procurou. Acho que o principal motivo é justamente por essa visão que a gente tem dessa saúde como um Deus hoje em dia, Uhum. né? Que para você, se tu quer católico e você vai cuidar da tua saúde, então assim, ó, tu vai ter que morar no campo, vai ter que plantar a tua própria comida, tu vai ter que Vai não ter que comer matar a nada sua que é ultra própria galinha, industrializado, né? matar a tua própria galinha, você vai ter que acordar de manhã tomar um sol, você vai Aham. ter que dormir 8 horas por dia, pelo menos, Sim. você vai ter que utilizar um monte de chás, de tinturas e um monte de coisa. Então, isso eu percebo, tudo isso é bom, não estou dizendo que não é. É, mas é Que uma visão pode, muito romântica e muitas vezes fora da realidade, né? exatamente, quer dizer, assim, Uhum. dentro do meu ordinário, o que eu posso fazer? Que é um Uhum. combate espiritual, quer dizer, se eu vou esperar ter esse ambiente para eu poder cuidar da minha saúde, então o que eu vou fazer agora? Eu não tenho esse ambiente, eu vou ter que mudar toda a minha vida para viver assim? Sim. Não faz sentido também. Então Não, foi aí que a gente começou a modificar algumas coisas. tá. Ele estava diabético, primeira coisa. Ele está num momento de que o corpo dele, fisiologicamente, estava desordenado também, a ponto de que sempre sobrava mais glicose no sangue dele, por isso que ele era diabético. Uhum. Então, primeira coisa, a gente foi ajustar essa questão do consumo de carboidrato, de alimentos que aumentavam a glicemia dele para equilibrar esse ponto. Que para mim, Adriel, que não tem esse problema fisiológico que ele tem, não teria necessidade. Uhum. Mas para ele, que era diabético, havia necessidade. Então, o que a gente ajustou? Primeiro, eu olhei para a vida dele. Falei, ó, Sim. isso aqui está desordenado, isso aqui está desordenado, isso aqui está desordenado a alimentação, isso aqui também está. Teu treino tá bom, mas quem sabe que o aeróbico também ajudaria isso aqui. E na tua alimentação, tu faz ali o teu churrasco, ele faz churrasco 3 ou 4 ou 5 vezes na semana. Então, vamos trazer esse churrasco que o senhor gosta muito e vamos trazer isso a base da tua alimentação vai ser de fato uma dieta low carb, uma dieta carnívora muitas vezes, mas eu não gosto de trazer esse termo porque traz novamente a minha vida vai ser seguir essa dieta, né? Uhum. Entendeu? É, Coisa vira compartimentada. tudo rótulo, né? Assim, gavetinhas. É ruim a gente se colocar em gavetinhas, É. né? Então comecei esse tratamento com ele, foi muito rápido, porque ele, conforme a gente foi conversando, aquilo que eu já expliquei, a verdade você não precisa argumentar, ele Hum. simplesmente foi falando, cara, que merda. Ele tem esse jeito de falar, né, gaúcho, né? Que merda. Vamos lá, então. Vamos fazer. E aí, colérico fazia acontecer, né? Na primeira É. semana já baixou, acho que 5 ou 6 quilos, já diminuiu o perfil glicêmico. Uhum. Aí, claro, ele teve ajuda médica de um grande profissional, que é o Dr. Luan também, baita profissional, Aham. que com ele na questão da medicação. Ele entrou com esses coadjuvantes, como eu falo, a questão dos chás, os suplementos, tudo isso ajuda. Uhum. Mas dentro da realidade dele, a base alimentar dele foi aquilo que era possível para melhorar a situação dele naquele momento. Sim. Ele não deixou de comer doce, não deixou de comer bolo, não deixou de comer o carboidrato, mas ele comia de uma forma ordenada para aquele período que ele estava. Então não Sim. era todo dia como era antes, não era um exagero como ele acabava fazendo. Uhum. Então, aí hoje percebe-se, né, pelo corpo dele, se olhar no perfil dele, as fotos mais antigas e as fotos atuais, percebe uma diferença muito grande. Sim. E com certeza, nosso apóstolo do Brasil aí, não quer dizer que ele melhorou no sentido de ser santo, né, essa busca da Uhum. santidade, mas eu acho que ele começou a ter esse pleno consentimento e plena advertência desse ato alimentar e da Sim. bebida na vida dele, que antes ele não tinha. Aham. É, isso é muito importante. E a gente vê muito, acompanha muito famílias católicas, cristãs, que acabam deixando isso de lado, né? Eh, assim, famílias, pessoas com sobrepeso, enfim. Antes da gente encaminhar para o final, quais dicas que você daria, Adriel, para essas famílias, assim, que têm essa preocupação, mas, enfim, não conseguem colocar em prática? Que exercício que é bom que elas façam eh, na própria vida para que elas consigam colocar em prática um pouquinho mais de ordem com relação à alimentação, atividade física e tudo mais. Eu sempre busco trazer eh, essa imaginação de que a tua casa, a igreja doméstica, o teu lar, deve ser um lar que forme os teus filhos e você também para Deus,
primeiro, Uhum. e fortalecendo corpo, mente e espírito. Então, olhar para o ambiente da casa. O que é permitido que entre de alimentos? Qual a frequência que esses alimentos entram? Qual as bebidas que entram em casa? Qual a frequência que essas bebidas entram? O Uhum. que está desordenado aqui? Quer dizer, tu está vendo criança comer bolacha de segunda a domingo. Uhum. Talvez você está vendo crianças comerem doces de segunda a domingo. Sim. Talvez você está ingerindo refrigerante normal de segunda a domingo. Talvez você está pedindo lanche 3, 4 vezes a semana. Talvez Fazendo você não está bolo toda hora, né, em casa. prepara um bolo, come bolo de manhã, come bolo à tarde. Uhum. Então, o que na tua casa hoje, não só nessa questão espiritual, porque quando a gente fala espiritual, assim, as famílias fazem, né? A maioria das famílias que eu atendo fazem, rezam com os Fazem, filhos, exato, é. vão à missa diária, vão à Uhum. missa dominical, com certeza, né? Tem esse período de adoração, tem esse período de muitas vezes deixar os filhos em escolas católicas, ou quem não pode fazer homeschooling com ensinamentos católicos, utilizando livros católicos. Então, na parte dessa questão da fé, esse estudo da fé, elas estão bem apoiadas, né? Uhum. E, só que essa parte do cuidado do corpo é aquilo que eu expliquei. Muitas vezes eles terceirizam isso. Ó, um filho vai numa escolinha, aqui no outro, que o outro, que o outro, que lá, e os pais não fazem, porque está muito corrido. O pai É. tem que trabalhar, tem que dar conta de tudo, e de fato tem, é Sim. corrido mesmo, entendeu? Só que a alimentação é diferente. A alimentação, independente se você treina ou não, tu vai ter que comer alguma coisa. Uhum. E aí, o que, que você quer que os teus filhos comem quando adultos? Porque é isso que eles estão vendo agora que eles vão imaginar o que é para comer quando adulto. Sim. Então, se você está dizendo para eles comerem coisas saudáveis, eles estão comendo de fato, você tem essa preocupação, mas você não come, eles vão saber assim, olha, depois de adulto, eu como pai, eu vou ter que me virar como os meus pais me viraram, e eu vou comer o que der, e eu vou fazer o que der, Uhum. porque a vida é assim. Enquanto são crianças e adolescentes, beleza, não é uma vida saudável, mas depois de adulto já não é. É, Então, é olhar para casa, sim. olhar Olhar para o para lar. dentro de casa, para o seu lar e também buscar essa força, na questão de alimentação, né, e de dar bons exemplos, né. Acho que a Isso, melhor coisa que a gente pode fazer pelos nossos filhos é que a nossa vida seja um testemunho, né, de não só de fé, mas também de ações, né, do que a gente faz no nosso dia a dia, o que a gente come, como a gente, conduz, né, o nosso dia a dia, ensinar, a contraposição dos vícios, né, são as virtudes. Então, por exemplo, em casa a gente tem muito esse exemplo de usar a temperança, né, a temperança é a virtude que contrapõe a gula, por exemplo. Então, eh, a temperança ela regula aquilo, né? Assim, olha, eu tenho que comer aquilo que é a quantidade que é necessária. Não preciso comer mais. Eu também não preciso comer menos, mas é a justa medida, né? A virtude é a justa medida de tudo. Então, acaba sendo um antídoto para você combater os vícios e o da gula em específico, né? perfeito, exatamente isso. Claro que quando a gente fala em virtude, a gente está falando de uma ação da graça também. A gente não pode Uhum, cair na heresia do pelagianismo, que é procurar pela própria disciplina, pelo próprio esforço, essa virtude por si só. Não, tem que ter ação da graça. A gente tem uhum. que entender que nós somos humildes a ponto de saber que é uma batalha diária. É, E nem todo dia a gente vai vencer. é Né? Mas isso. é justamente isso, porque senão a gente cai nessa heresia que eu falei, de que, olha, eu não estou vencendo porque eu sou fraco e é isso, e eu sou fraco e a vida vai ser assim, e eu vou desistir de tudo, eu vou jogar tudo para me desesperar. Não dá, né? Não É, dá. entendeu? Bom, para finalizar, eu vou deixar uma dica cultural, que eu acabei antes da gente começar a nossa conversa aqui com o Adriel, eu mencionei o livro, ele já conhece o livro, então fica essa dica para vocês que nos acompanham. É um livro de Kevin Voss, chama Os Sete Pecados Capitais, um guia tomista para derrotar o vício e o pecado. E o Kevin Voss, ele é doutor em psicologia clínica, né? Então ele faz todo um estudo aí com relação aos vícios e ele esmiuça todos eles, né? Não só a gula, mas os demais vícios, os pecados capitais e como a gente combate eles. Adriel, gostaria de falar alguma coisa aí sobre o material, sobre a dica cultural? Sim. Esse é um grande livro do Kevin Voss, muito famoso também, tem nas bibliotecas católicas, até na própria Eclésia, se não me engano. É da E ele Eclésia, né? tem, A editora é é da a Eclésia, Eclésia, sim. é. É. Ele tem outros livros, tem um livro que é Você a Seu Tempo, já tem a tradução em Uhum, português. Tem um livro que é Fishing for Eternal Life, que é Aptos para a Vida Eterna, que fala uhum, justamente sobre esse cuidado do corpo. O professor Kevin Voss, além de doutor em psicologia, ele é fisiculturista, é powerlifting.
Uhum. Infelizmente ele faleceu há 2 anos, né? Eu Poxa. acompanho a trajetória dele aí. Não divulgar o motivo do falecimento dele, né? Mas ele é um professor que ele traz justamente essa visão tomista desse combate espiritual. E é muito legal os livros porque ele traz várias passagens do Evangelho, traz algumas passagens também de alguns filósofos, Corpo Sã, Metin Sã. Então traz essa alusão prática da coisa, né? Às vezes a gente vai ler alguns livros, principalmente esse dos Sete Pecados Capitais, ele fala sobre a questão prática do combate contra esses Uhum. pecados, né? Sim. E isso, e principalmente essa questão trazendo o corpo junto, né? Às vezes a gente vai ler algum, alguns relatos, alguns estudos sobre isso, a gente vê mais a questão espiritual. Então é importante, muito importante, principalmente para a gula, para a luxúria, trazer o corpo para esse combate. A Sim. preguiça também entra nisso, né? Entra, é. Mas, mas é justamente esses pontos aí. Então eu indico esses livros e também o Fit for Eternal Life e o Você é Seu Tempo. Uhum. Se vocês também encontram. Que fala mais sobre essa questão do corpo, da atividade física, da alimentação em si. Muito bom, muito bom. É, você vê, às vezes a gente busca, né, esses coaches, né, essas dicas que as pessoas do mundo fitness acabam inventando, né, assim, não reclama, pega pesado, puxa ferro, e aí você vê, né, próprio São Bento, a regra de São Bento, né, ora e labora, os monges, os abades já há centenas de séculos já vieram com a solução, já pensaram sobre isso, né, Santo Tomás de Aquino já pensou sobre isso, né. É muito legal, eu adoro poder descobrir que ninguém aí que é atual desses mundos fitness e de coaching, ninguém tá inventando roda não, estão apenas reembalando, né, de uma outra forma o que muitos já descobriram lá atrás, né. Essa é uma grande questão aí de todos os nossos estudos e as nossas reflexões de tudo que já foi estudado dessa questão da verdade, né? Porque a verdade é uma só. Então, às vezes pegam um fragmento da verdade, pegam ali, falam alguma outra coisa, embalam e é isso aí. Mas a verdade é justamente essa, né? Os santos já sabiam que o corpo ele não pode ser negligenciado. Uhum, E a gente vê muitas vezes na Idade Média penitências muito severas contra o corpo, uhum, no sentido até que o corpo é mau e a alma é boa, a ponto de que o corpo ele deve ser massacrado para que a alma possa crescer. uhum, E não é bem isso, né? São Tomás ele foi o primeiro a explicar isso de uma melhor forma, desse corpo utilizado como um instrumento para esse combate espiritual. E São Tomás ele é conhecido como um homem de porte grande, né? Touro silencioso, né? O boi uhum. silencioso, Sim, falava, é. todo mundo ali se assustava. Então, era um homem de porte grande, provavelmente também com saliência abdominal, com essa questão estética também mais maior do que os demais. Então, a gente percebe que essa, essa santidade do corpo não está no teu estado atual, mas sim no combate que você tem. Uhum, Como você utiliza o corpo como instrumento para esse combate espiritual. é. E ora et labora, que é do São Bento, essa regra é fundamental, porque assim, às vezes os monges estavam ali com combates espirituais, ia lá, trabalhava, conseguia combater melhor. Então tinha alguns combates que era com o trabalho manual que eles conseguiam se santificar mais. E também para não deixar o corpo parado, né? Hoje o nosso mundo moderno é isso. Eu trabalho sentado, hoje as pessoas trabalham sentadas, não tem mais o trabalho manual, não tem mais o cuidado do campo, não tem mais o trabalho com instrumentos de fábrica, não tem mais o trabalho manual no sentido de marcenaria, como era também no passado. Então, Sim. a maioria de nós precisa fazer uma atividade física, ou num clube, ou no condomínio, ou na academia, ou em algum Sim. lugar, para não ficar parado, para esse trabalhar e rezar e também se exercitar, que faz parte do nosso convívio hoje. O nosso trabalho não está mais atrelado ao esforço manual. É, a gente tem que compensar de outras formas, né. Exatamente. Muito bem, Adriel, olha, quem te assistiu, eu acho que, certamente você vai se interessar em saber um pouco mais sobre o seu trabalho. Como é que as pessoas fazem para te acessar, né? Quem quiser agendar uma consulta, fazer uma avaliação contigo. Perfeito. O meu contato é @adrielnutricionista lá Uhum, no Instagram. É só você me seguir. Já tem ali na minha própria bio já tem o link que acessa e eu explico como que funciona o meu acompanhamento.
Então, o primeiro trabalho que eu faço para quem nunca passou por um serviço comigo é um acompanhamento individual de 4 meses, e a partir disso se pode agendar mais consultas, pode fazer um acompanhamento, um tratamento posterior, Uhum. mas é necessário estar mais próximo, por isso desse acompanhamento mais próximo, no período de 4 meses, para conseguir estruturar toda essa questão da alimentação da casa, essa rotina, esse cuidado, essa construção das virtudes, essa busca do corpo como instrumento, Uhum. e estar, né, presente para poder auxiliar mais os pais e mães. Então, me seguindo lá, @Adriel Nutricionista, me acompanhando, com certeza aí você vai ter bons conteúdos para poder aprofundar isso que nós falamos hoje. Muito bem, muito bom. Olha, eu super agradeço a sua generosidade, né, de compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, de ter aberto aí um pouquinho também da sua vida, da sua história de vida. Eu adoro quando a gente tem os testemunhos de conversão, que são inspiradores para as pessoas que nos assistem, né? Que Deus abençoe sua família, a Larice, que está aí gestando mais um membro para a família, que está ficando grande. E muito, muito obrigada pela sua participação, Adriel. Eu que agradeço e espero que vocês possam, né, ser favorecidos sobre essa nossa conversa hoje. E estou à disposição quando quiserem conversar mais sobre alguns outros temas, talvez coisas mais práticas sobre alimentação, nutrição. Fico aí à disposição para a gente trocar uma ideia de novo. Muito bem. E para você que nos acompanhou até aqui, não deixa de deixar o seu comentário, dar o joinha, encaminhar essa conversa para quem precisa. A gente se vê no próximo Reunião de Pais. Tchauzinho.